Olá a todos, graça e paz. Eu quero refletir com você, de forma a mais breve possível, sobre a grandeza da salvação. O texto é João 3, verso 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu acrescento a esse texto Hebreus capítulo 2, verso 3, onde nós temos uma pergunta: como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Então, Hebreus 2, verso 3, fala da salvação como sendo uma grande salvação, e João capítulo 3, 16 nos dá as razões pelas quais esta salvação é grande, é grandiosa. E alguém olhando para esse texto de João 3,16 propôs pelo menos 8 razões pelas quais esta salvação é grande. E são as seguintes as razões. A primeira delas é a procedência. Esta salvação é grande pela sua procedência. Ela procede de Deus. O texto diz que Deus amou e deu o seu Filho. Deus deu o seu Filho. Porque amou, deu o seu Filho. Então, ela é de procedência do próprio Deus. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, João Batista, enfim, todos os apóstolos e o próprio Jesus deixaram bem claro que a salvação procede de Deus. Em segundo lugar, a salvação é grande pelo seu motivo. E o motivo é o amor. Deus amou. E porque Ele amou, Ele deu o seu Filho unigênito. Também lá em Romanos capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo escreve que Deus prova o seu amor para conosco. Como? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor, dando o seu Filho para morrer por nós. Então é grande pelo seu motivo. Primeiro, pela sua procedência. Segundo, pelo seu motivo. Em terceiro lugar, esta salvação é grande pela sua abrangência e oportunidade. O texto diz aí: o mundo, todo aquele que nele crê. Obviamente, todo aquele que do mundo crê em Deus, né? Deus amou o mundo inteiro. Obviamente, as pessoas, né? Entendemos todos nós que se trata das pessoas, não do sistema maligno do mundo, mas as pessoas do mundo. E abrange a todos, e todos aqueles do mundo que crerem em Jesus podem alcançar essa salvação, ou serem alcançados por esta salvação. Então é grande pela sua abrangência e pela sua oportunidade. Quarto lugar, esta salvação ela é grande pela sua intensidade. O texto usa aí o termo de tal maneira, e eu creio que todos nós entendemos essa expressão. Quando nós usamos essa expressão em uma frase, é porque nós queremos atribuir a algo uma grande proporção, abundância. E assim é o amor de Deus por nós, abundante, grande em extremo. Em quinto lugar, essa salvação é grande pelo seu preço. Qual foi o preço? Foi o Filho unigênito de Deus. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no verso 18, capítulo 1, verso 18, ele diz que o nosso resgate não foi efetuado com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas com o sangue de Jesus. Então, essa salvação é grande pelo preço. Para nós, não custou nada, mas para Deus custou o sangue do seu Filho unigênito. Sexto lugar, essa salvação é grande pelo seu livramento. O texto diz aí que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E esse termo não pereça significa não seja eternamente separado de Deus, não seja precipitado na perdição.
Então a salvação de Cristo nos livra da perdição. E esse é um grandioso livramento ao qual nós não temos como retribuir por nós mesmos. 7, esta salvação é grande pela sua bênção. Qual é a bênção? É a vida eterna. Não se trata, e vida eterna não se trata simplesmente de estar vivo eternamente, mas de ter algo que pode ser chamado de vida, e vida eterna. Sem dor, sem lágrimas de tristeza, sem enfermidades, sem morte, sem dificuldades, sem fome, sem sede, sem qualquer tipo de decomposição e envelhecimento, e sendo apacentados pelo Senhor Jesus para as fontes de águas vivas. Então é uma bênção muito grande. Vida de verdade, vida eterna. E eterna, né? Vida de verdade e eterna. E 8, esta salvação é grande pela sua singularidade. Não existe, no sentido em que nós estamos pensando aqui, outra salvação. E por isso eu citei Hebreus 2, verso 3, né? Que diz, que faz a pergunta: como escaparemos nós se nós negligenciarmos esta salvação? Não existe outra. Não existe outra. Então como é que nós vamos escapar se nós negligenciarmos esta? Não tem como escapar, está sentenciado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. É a boa nova que nós lemos em João 3,16 até a primeira parte do verso 18. Entretanto, o verso 18 continua dizendo que aquele, porém, que não crê, já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E o verso 36 diz que aquele que crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E a condenação consiste no fato de que a luz, que é Cristo, veio ao mundo, mas os homens preferiram continuar nas trevas do pecado. Negligenciaram, portanto, a salvação. E negligenciando assim, como nós escaparemos? Não tem como escapar. Ouça bem isso. Não tem como escapar. Não tem outra salvação. Então, esta salvação ela é grande pela sua singularidade. É só ela. Não existe outra salvação. Então, concluindo, a salvação procede de Deus. A salvação é fruto do amor de Deus. Esse amor de Deus é um amor intenso, né? A oferta da salvação é abrangente, abrange o mundo todo e alcança aqueles que creem. A salvação tem um preço elevado, mas quem paga esse preço é o próprio Deus, na pessoa de Jesus. Só Ele pode pagar tal preço. A salvação nos livra de uma grande e terrível perdição. A salvação nos confere bênçãos inimagináveis, vida de verdade e vida eterna. A salvação é singular, é única e também é através de uma única pessoa. Não há como ser salvo de outra forma. Não há como escapar se negligenciar essa salvação. Então, por essas e outras razões que talvez nós pudéssemos citar, a salvação é grande. E eu termino perguntando a você: você quer essa salvação? Então crê em Jesus. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Amém.